O coração de Daniel e o coração de Deus batiam na mesma sintonia. Ele tinha as suas janelas abertas em direção a Jerusalém, porque era sobre isso que ele orava, pelo testemunho de Deus, pela restauração do testemunho de Deus no meio do seu povo. Ele lia o livro do profeta Jeremias, e quando ele lia a palavra, e ele buscava a restauração não por causa da cidade, não por causa da história, mas por causa de Deus mesmo. Deus encontrou outro homem, encontrou Ezequiel, lá no campo, lá à beira do rio Quebar. Deus se revelou a ele, Deus constrange o coração desse homem. E este foi um profeta nas mãos de Deus, porque ele estava inserido naquela situação, ele estava inserido naquela história, ele estava inserido naquela apostasia. E agora, por último, Neemias. Agora Deus encontrou um homem que passa a sentir o que Deus sentia. Um homem que agora, ele não pode ser a mesma pessoa. Ele tinha uma vida confortável, ele tinha um futuro brilhante, ele tinha uma carreira promissora, mas no dia que ele ouviu aquela história, não era a história dos cativos, não era a história dos que ficaram naquele opróbrio em Jerusalém, era a história de Deus. O que aconteceu com Neemias? Ele perdeu a paz no seu conforto, ele perdeu a alegria na sua profissão, ele não podia mais continuar feliz no que fazia. E por quê? Porque o constrangimento de Deus estava sobre ele. Meus irmãos e irmãs, que o constrangimento de Deus possa esmagar o nosso coração nesses dias, porque nós precisamos ser esse povo de Deus, esse testemunho, essa recuperação da mente de Deus no meio da sua assembleia. Estamos vendo aí o mundo caminhando para um grande colapso moral, no sentido mais baixo da definição. E olha esses pais que estão com seus filhos, com as suas crianças, aqui nesse mundo, indo para as escolas, os jovens, nas faculdades. Veja o que está acontecendo com as famílias. Isso vai deteriorar, vai piorar. E nós não vamos ficar aqui nos debatendo, e nem fazendo movimento social. O nosso movimento é celestial. Nosso movimento é ter um céu aberto para poder restaurar os nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos, nos preparar para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo.